Salve, rapaziada, simbora para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Estava com saudade de analisar mais uma vez aqui a tabela, tá? Seguinte, hoje vai ter Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, 6h30 da tarde. Ceará e Grêmio na Arena Castelão, também 6h30 da tarde, barra noite já. E Botafogo e Juventude. Esses são os 3 jogos aí dessa segunda rodada. Amanhã tem Fluminense e Bragantino, depois tem Atlético Mineiro e São Paulo, Mirassol e Fortaleza, Inter e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras e Santos e Bahia. Esse é um debate para amanhã. Hoje a gente vai focar, obviamente, aqui em Ceará e Grêmio. Primeiro, olhem os palpites do GE. O Ceará tem 4 votos ao todo, né? São 8 votos. Um do Alex Escobar, um do André Lofredo, um do Felipe Diniz e por aí vai. São 4 votos para o Ceará, 4 empates e nenhuma vitória para o Grêmio. E se você parar para analisar os elencos, o elenco do Grêmio é melhor do que o elenco do Ceará. Só que futebol não é só elenco, é bola jogada. O Grêmio passou no sufoco do São Raimundo na Copa do Brasil, empatou o jogo na reta final do segundo tempo nos acréscimos e conseguiu se classificar nos pênaltis. Empatou contra o Atlético de Minas Gerais, que está na Série B 3-3 e teve que se classificar nos pênaltis para a terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio, na Sul-Americana, venceu, mas jogando mal contra o Deportivo Luquenho, que é aqueles times de Série C. São times que jogam Sul-Americana, mas são nível patamar Série C mesmo. Recentemente, ganhou até do Atlético Mineiro no primeiro jogo da Série A, 2-1. Mas você olha para o jogo, o Atlético Mineiro teve 7, 8 chances claríssimas de gols. Se você for analisar aqui a estatística, é um absurdo até. O resultado termina 2-1 para o Grêmio, que vale a bola na rede. Mas você olha para volume de jogo, posse de bola, chances claras criadas, finalizações, assim, é um abismo. O Atlético Mineiro teve 7-1 em chances claras criadas, 22-12 finalizações. O goleiro do Grêmio teve que fazer 6 defesas. Então, assim, o Grêmio sofreu muito. Jogou mal, mas venceu do Atlético Mineiro na estreia da Série A. Então, por isso que dá para se entender o contexto. O jogo vai ser na Arena Castelão. O Ceará vai jogar com o apoio do seu torcedor. No primeiro jogo, o Ceará apresentou um ótimo recorte dos primeiros 30 minutos de domínio absoluto contra o Bragantino, no setor defensivo, no setor de meio campo, no ataque, fazendo 2-0, mas a partir dos 30 minutos o Ceará começa a ceder mais espaços, o Bragantino começa a se impor, faz o primeiro gol no primeiro tempo e faz o segundo já na reta final do segundo tempo, nos acréscimos, e poderia ter até virado a partida para 3-2. Não seria nenhuma loucura se isso acontecesse. Então, assim, são 2 times que, se você parar para analisar, não vem de momentos... Se a gente for analisar o resultadismo do Ceará, é um time constante, de certo modo. Conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, empatou o primeiro jogo fora de casa na Série A, não é de todo ruim, ganhou o Campeonato Cearense, mas está longe, no meu ponto de vista, de ter um elenco confiável para a Série A. Está muito longe. Se você analisar o elenco do Ceará com a média, é um elenco ali, na teoria, de Z4, de 17º, 18º colocado. Não é o pior elenco, é um time competitivo, tem um time que dá para competir, tem um time que dá para vencer do Grêmio hoje, mas a gente tem que entender a limitação. É igual o Sport, pô, é aquela zona do Z6, irmão. O Sport tá ali na teoria, né? Na prática, aí é aguardar o desenrolar da competição. Mas na teoria é Sport, é Ceará, é Mirassol, é Juventude, é Vitória. Aí é essa galera no balaio. São 6 times ali do Z6, todo mundo sabe. Uns um pouco melhores, outros um pouco piores, outros bem piores. Então, é aguardar o desenrolar da competição. Então, assim, voltando aqui para os palpites do GE. Faz sentido isso? Faz, de certo modo. O Grêmio não joga nada, joga fora de casa. O Ceará tem uma invencibilidade no Castelão muito expressiva e significativa. São 22 jogos sem saber o que é perder lá no Castelão. Óbvio que isso pega um recorte muito grande também de jogos de Série B, jogos de campeonato estadual e jogos de Copa do Nordeste também. Mas, sim, é um fato. O Ceará defende essa invencibilidade. Não significa que hoje, só pelo histórico, vai vencer do Grêmio, mas mostra que consegue, pelo menos no Castelão, ser um time muito resistente, até mesmo quando tá perdendo jogos e jogando mal, acha o empate na reta final do segundo tempo e não perde o jogo. Então, isso é um ponto positivo aí pro Ceará, sem dúvidas nenhuma. Bom, vamos trazer aqui as próximas escalações, tá, gente? E um pouquinho mais também da repercussão das notícias do Fortaleza, que a crise lá não para, tá? Antes disso, a Montenegro Cargas aqui entrando em ação, mais uma vez a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, pegando aqui o histórico agora dos confrontos, né, entre Ceará e Grêmio, na Arena Castelão e também na Arena do Grêmio,
O Ceará não tem um bom histórico, um bom retrospecto. Se a gente analisar aqui dos últimos 20 jogos, são 6 vitórias para o Ceará, 5 empates e 9 vitórias do Grêmio. Aí a gente analisa o recorte recente. Em 2021, o Grêmio venceu do Ceará na Arena do Grêmio por 2-0. Em 2021 também, no jogo do Castelão, o Ceará venceu 3-2 do Grêmio, beleza. Mas em 2020, o Ceará vence do Grêmio, 20. Aconteceu um outro empate ali no Castelão. Em 2019, o Grêmio vence do Ceará. Aí em 2019, também na Série A, o Ceará vence do Grêmio, ficou meio que empatado aí, né? Mas em 18 o Grêmio vence, no Castelão e também na Arena do Grêmio. Então, pegando o recorte mais recente, o Grêmio leva uma vantagem ali. São 5 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 2 derrotas, pegando o recorte de 2017 para cá, basicamente. Então, nunca foi fácil pegar o Grêmio, nunca é fácil, e quando a gente olha para os elencos, tá, vou até trazer aqui uma provável escalação do GE. É óbvio que o Grêmio tem um elenco melhor do que o Ceará. Primeiro, no gol, Bruno Ferreira ou Thiago Volpe. Eu não acho Bruno Ferreira ruim, acho um goleiro para composição de grupo na Série A, mas Thiago Volpe é melhor. Na dupla de zaga, William Machado ou Wagner Leonardo? Não tem comparação, Wagner Leonardo muito melhor. Na lateral esquerda, Lucas Esteves ou Matheus Bahia? Não tem comparação, pegando o recorde dos últimos 300 dias de Lucas Esteves com os últimos 300 dias de Matheus Bahia, não tem comparação, Lucas Esteves é bem melhor. Lucas Esteves acabou de ser o segundo melhor lateral esquerdo da Série A, gente, com a camisa do Vitória. Bom, no Grêmio nem tá tão bem assim ainda, mas acredito que tende a melhorar muito com o decorrer da temporada. Gemerson ou Marlon? Gemerson. Apesar disso, Marlon é um zagueiro ok para a Série A, não é ruim não. Decente, vai. Na lateral direita, Igor Serrote, ele mesmo, aquele do sul-americano que provocou os argentinos, sou fã dele, inclusive. Ou Fabiano Souza. Tô gostando de Fabiano Souza, tá me surpreendendo, tá jogando bem, muito forte fisicamente, consegue recompor bem na marcação. Não é um lateral direito ruim não, cara. Mas eu também não acompanho muito Igor Serrote, eu não acompanhei nenhum jogo dele na minha vida. Então não posso fazer muita comparação aí. Dieguinho joga muito bem, jogou muito bem contra o Bragantino, foi o melhor jogador do Ceará, no meu ponto de vista. Aqueles 30 primeiros minutos, ele é que deu ritmo, ele é que gerou espaço, ele é que deu o passo para Pedro Raul fazer o primeiro gol. Muito bem, Dieguinho. Contra Camilo, com humildade aqui eu tenho que falar que eu não conheço muito Camilo. Vidia Sante e Fernando Sobral, não tem comparação. Vidia Sante é muito mais jogador, esse aí eu acompanho, tem uns 3 anos já, é craque. Na volância esse cara aí é craque. Ednilson ou Lucas Mugni? Se fosse a pegar retrospecto, é Ednilson. Agora Mugni tá jogando bem também, tá? Aí Pavão contra Galeano, é Pavão, apesar disso Galeano tá jogando direitinho também. Na esquerda, Amuso ou Fernandinho? Não conheço Amuso, não posso nem fazer a comparação. E Arezzo ou Pedro Raul? Também acompanhei pouco de Arezzo. O Martin Braithwaite não vai poder jogar o jogo de hoje. Ele e tem mais 2 desfalques do Grêmio. Ele, Cuejar e Cristian Oliveira não vão jogar o jogo de hoje, além de Kahneman, que tá passando por processo de cirurgia aí há um bom tempo que não joga. Se Braithwaite fosse titular, seria Braithwaite de titular no mano a mano contra o Ceará. Como o Pedro Raul tá na boa fase, eu iria hoje de Pedro Raul, tá? Mas, enfim, ficaria ali, sei lá, um 7-4 pro Grêmio no mano a mano, por aí. Ainda acho que o Grêmio tem um elenco melhor, mesmo com alguns desfalques aí importantes do meio pra frente, tá? Bom, eu sou torcedor do Sport. Em tese, o campeonato do Sport vai ser com o Ceará. O campeonato do Sport não vai ser com o Grêmio, teoricamente, né? Se bem que o Grêmio, mais uma vez, não tá tão distante assim não, viu? O Grêmio, pra mim, é um daqueles times ali de meio de tabela, sei lá, 11º, 12º. Se tudo encaixar muito bem, 8º, nada além disso. Se nada encaixar muito bem, é 15º, 14º, flutuando naquela zona maluca ali. Então, assim, mais uma vez, tem que ver como é que vai ser o encaixe do Grêmio no decorrer da temporada. Se encaixar, o Sport não vai competir com o Grêmio. Quando eu falo competir, é em relação à posição na tabela, provavelmente. Nem o Ceará. Se o Sport não imagina o Ceará. Então, eu, como torcedor do Sport, se fosse para torcer pelo resultado, seria aí um empate ou vitória do Grêmio, pela razão óbvia. Pouca faria meu primeiro, irmão. Vai ter torcedor do Ceará enchendo o saco agora. Você tem que torcer pro Ceará. Meu irmão, eu tô disputando contigo no campeonato. Tu quer que eu torça pra tu? Pô, tem que ser burro, né? É evidente que eu tenho que ser muito burro para torcer para um time que vai concorrer comigo o campeonato todo. Ou pelo menos teoricamente vai ser isso. Então você quer que o Ceará caia? Não, por mim o Ceará fica na Série A. Abaixo do Sport, óbvio que eu sou do Sport. Eu tenho que explicar isso nos vídeos, é inacreditável, né? Mas enfim. Aguardar. Vamos agora passar para uma crise do Fortaleza, né? Que vem jogando mal na maior parte do tempo, que tomou 3-0 do Racing com vaga para 10 nesse meio de semana, mas conseguiu vencer o primeiro jogo aí na Série A contra o Fluminense. Seguinte, obras, orçamento estourado e atritos internos. Descubra os bastidores da saída de Alex Santiago do Fortaleza. A saída de Alex Santiago do Fortaleza, até então chefe do departamento de futebol da SAF, não aconteceu apenas por um motivo específico, como divulgado na nota oficial do clube informando o desligamento dele. Conforme apurou o Esporte do Povo,
havia outras insatisfações por parte de pessoas do clube quanto ao ex-dirigente tricolor que desgastaram a relação. Dentre elas, ter ultrapassado o orçamento previsto para o futsal em 2024, que era de 1,5 milhão de reais, e ele é que estava sendo de fato o cara, a cabeça do time do futsal, né? Ele é que estava coordenando todas as situações aí do time do futsal. E não ter realizado algumas obras esperadas no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, porque o dinheiro foi realocado para o futsal, também no ano passado. Procurado pelo Esporte do Povo, Alex Santiago não se pronunciou sobre a saída e nem sobre os motivos apontados pelo Conselho de Administração da SAF, caso o dirigente se manifeste e a matéria será atualizada. Além disso, apurado aí pelo Esporte do Povo, Alex Santiago enfrentava os atritos internos desde que foi convidado por Marcelo Paes para se tornar chefe do departamento de futebol, incluindo um relacionamento desgastado com parte do elenco titular e críticas ao seu alto salário na SAF, mesmo sem dedicação integral ao clube. Complementando, de certa forma, havia dois grupos no plantel tricolor. Um com mais afinidade com Marcelo Paes e outro com Alex Santiago. É o famoso grupo rachado, né? Principalmente os estrangeiros. O elenco sentiu a turbulência e esse distanciamento entre os dois dirigentes e os fatos não passaram despercebidos pelos tricolores, sejam atletas ou torcedores. A relação entre Marcelo Paes e Alex Santiago se desgastou ainda mais nessa temporada em meio a conflitos de ideias e ao mau momento do time. E contratações ridículas, né? Com todo respeito, contratações ridículas nessa temporada, a maioria. Que não sobe patamar nenhum, o time não investe, é impressionante, eu fico impactado isso. Meu irmão, tu tá indo pra Libertadores, tu investiu 7 milhões de reais agora, pô, em abril praticamente para contratar Daverson. Eu canso de falar isso desde o ano passado. Mas enfim, marcado pelo vice-campeonato cearense e desempenho abaixo das expectativas nas partidas. O fato da premiação do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2024 ter sido feito pela Confederação Brasileira de Futsal diretamente para os jogadores, ao invés de passar pelos cofres do clube, foi a motivação exposta pelo Fortaleza. Internamente, porém, os atritos, divergências de ideias e insatisfação crescente entre a gestão da SAF e Alex tiveram forte influência na saída. Ainda em julho de 2024, Alex Santiago cogitou renunciar ao cargo do Fortaleza por sentir-se isolado, mas desistiu. No final do ano passado, aceitou o convite de Marcelo Paes para ser diretor de futebol com promessa de carta branca, o que não se concretizou, agravando o clima de divergências internas. Enfim, o clima não está muito bem não, lá pelas bandas do PC. Tinha um racha ali, né, entre Alex Santiago e Marcelo Paes, teve essa treta aí da questão da premiação do futsal, ele não conseguiu cumprir ali algumas obras esperadas no CT, e tudo isso gerou insatisfação e a saída dele do Fortaleza. Vamos ver se vai melhorar ou não, mas sigo dizendo, se não chegar ninguém aí para aportar dinheiro, fazer investimentos, Fortaleza não ganha nada nunca, tá? Como eu já venho falando isso aí há um bom tempo. Bom, enfim, só para trazer aqui uma manchete para vocês, estamos de volta aí mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ativem também as notificações. Valeu, gente!